Fórmulas na UTI. O que você precisa saber para atuar com segurança utilizando as fórmulas? Vai trabalhar na terapia intensiva ou já trabalha na terapia intensiva? Fica aqui, você vai ver um conteúdo pensado, estruturado, para você entender o que é que você precisa nas fórmulas para interpretar e gerar a melhor conduta com o paciente. É isso que você tem que pensar como fisioterapeuta, ser um fisioterapeuta seguro, que atende com qualidade, salva vidas e melhora a qualidade de vida do paciente. Quais os tipos de fórmulas que existem na terapia intensiva? Eu gosto de dizer que são 3 tipos de fórmulas. Um tipo de fórmula é o que vai dizer o valor de normalidade. Você vai ter fórmula que vai mostrar o valor de normalidade. Tem fórmula que diz onde você tem que atingir, mas que não é o valor de normalidade. E tem fórmulas que você não deve utilizar de jeito nenhum. Como assim, Antônio? Eu classifico em 3 tipos de fórmula. Uma que diz o valor de normalidade, que você pode utilizar ou não. Uma que demonstra para onde você deve ir, que também você pode utilizar ou não. E outras que você não deve utilizar de jeito nenhum. E eu vou dar esses exemplos aqui e você vai entender que quando você sabe essa diferença das fórmulas, fica muito mais fácil de você ter segurança dentro da terapia intensiva. Mas tem uma das coisas que colocam muito, os alunos falam, é dizer, mas as fórmulas são complexas. As fórmulas são complexas porque ou não foram explicadas de uma maneira simples, e aí você fica achando várias sopas de letrinhas, fica difícil de você entender, ou não demonstrou para que você precisa daquela fórmula e como você pode utilizar a fórmula no caso real, no caso concreto. Pegou esse primeiro ponto? Entendeu que existe 3 tipos de fórmula e tem fórmula que você não deve utilizar de jeito nenhum. E é necessário decorar as fórmulas? Não é necessário você decorar fórmula nenhuma. Você tem que saber onde tem as fórmulas. E quando você vai aplicando as fórmulas na sua prática clínica diária, aí você termina decorando e entendendo, fica muito mais fácil de você utilizar. Vamos dar um exemplo prático. Fórmula do peso predito. Você vai colocar um paciente para ventilar na terapia intensiva, você tem que colocar o volume corrente pelo peso predito. Isso é demonstrado que quando você ventila o paciente com um volume corrente de 6 ml por quilo de peso predito, é uma ventilação protetora. Logo, você tem que calcular o peso predito. Existem tabelas que demonstram o peso predito? O peso predito existe. Mas se você não tiver com a tabela, tiver um paciente ali que você não está conseguindo pegar a tabela, não está conseguindo pegar celular, você tem que saber calcular esse peso predito. E aí você calcula, e se você tiver 10 pacientes na terapia intensiva, em ventilação mecânica, e você calcular o peso predito de todos os pacientes, você aprendeu. Então, por isso que eu digo, não precisa decorar. Porque quando você decora sem entender, não vai saber colocar em prática. Se você sabe onde tem as fórmulas, onde encontrar as fórmulas, que agora é muito fácil no Google, aplicativos, existem aplicativos que têm as fórmulas, você já pega aquelas fórmulas e vai colocando em prática. Com o tempo, aquilo dali vai estar na sua mente e você aprendeu e não precisou decorar. Então, fórmula do peso predito. Para homem, 50 mais 0,91 vezes altura menos 152,4. Mulher, 45,5 mais 0,91 vezes altura, entre parênteses, né? Vezes altura menos 152,4. Antônio, você está falando aí, se amostrando que sabe as fórmulas de cabeça? Não, é como eu disse. Se você vai fazer isso na sua prática diária, e sabe que precisa desse conhecimento para utilizar na sua intervenção, você vai repetir, não sabe para que é, você não vai aprender a fórmula e aí acha que precisa decorar. E aí, quando você decora e não sabe aplicar, acontecem erros drásticos. Erros drásticos que podem modificar totalmente o desfecho do paciente porque você não entendeu a fórmula, calculou e acha que a partir do momento que você calculou aqueles parâmetros e deu um parâmetro que você deve utilizar, você vai correr atrás daquilo dali. Vamos dar um exemplo de um caso clínico. Então, isso chegou para mim no direct, faz uns 5 meses. Uma pessoa mandou no direct no Instagram que é bom ela perguntar, porque se ela estava atuando pensando dessa maneira, é bom ela perguntar para
saber definir melhor a intervenção. E ela disse para mim assim, Antônio, olha, eu fiz um cálculo da frequência respiratória que eu deveria colocar no paciente para manter o PaCO2 dentro do valor de normalidade e deu uma frequência de 55. Eu estou com medo de colocar essa frequência de 55. Eu posso colocar frequência respiratória de 55, né? Não. Claro que você não vai colocar essa frequência respiratória de 55. O paciente não vai ter uma constante de tempo necessária para exalar e vai gerar um alto PIP. Porque esse cálculo da frequência respiratória é uma estimativa. É uma estimativa que você pode ou não utilizar. Além disso, tem que identificar qual é a causa que estava levando à alteração do PaCO2 para você estimar com aquela fórmula. Outro exemplo, teve um exemplo que eu coloquei nos stories do Instagram, que um profissional de saúde calculou a FiO2 ideal para o paciente. A gente sabe que a gente respira 21%, né? Então, a gente está respirando no ambiente aqui 21% de oxigênio, né? Então, tem um percentual de nitrogênio, de CO2, outros gases, vapor d'água, mas a gente está respirando um percentual de 21% de oxigênio. E aí, o profissional de saúde foi lá e calculou a FiO2 estimada para uma PaO2 ideal. E aí a fração inspirada de oxigênio estimada foi 19, algum percentual, 19,8%. Então, a fração inspirada de oxigênio, vou colocar aqui até para o pessoal ver que doideira. FiO2 estimada igual a, então, 19,8% de FiO2, de fração inspirada de oxigênio. Porque a pessoa decorou a fórmula, não entendeu o conceito da fórmula, não entendeu para que precisa daquela fórmula, não entendeu que para você aplicar na prática clínica, você não deve correr sempre atrás de valores ideais dentro da terapia intensiva, mas sim aceitáveis. E aí pegou uma PaO2 alta, colocou PaO2 inicial vezes a FiO2 inicial é igual a PaO2 ideal vezes a FiO2 ideal, colocou a PaO2 ideal calculada pela idade, e aí a pessoa acha que está fazendo uma conduta totalmente correta, né? E calculou a PaO2 ideal pela idade, calculou a FiO2 ideal e deu 19,8%. Isso é abaixo da fração inspirada de oxigênio que a gente respira. Primeira coisa, você não vai ventilar o paciente para atingir uma PaO2 ideal, uma pressão arterial de oxigênio ideal. Você vai ventilar o paciente para aceitar uma saturação aceitável com a FiO2, mantendo uma saturação de 92% a 96%, se não tiver doenças pulmonares crônicas. Se tiver, já for retentor crônico, uma FiO2 para manter uma saturação de 88% a 92%. Então, o primeiro erro já é pensar, eu tenho que calcular a PaO2 ideal. Você pode até calcular a PaO2 ideal para saber qual é o ideal daquele paciente, mas não é um alvo para você atingir. Não é um alvo que você vai procurar. Você vai ver muitas vezes dentro da terapia intensiva, o pessoal dando suporte de oxigênio, calculando a PaO2 ideal e dizendo, vamos atingir, eu coloquei uma máscara 30, uma Venturi a 50% para atingir a PaO2 ideal. Não. O percentual que você tem que focar da fração inspirada de oxigênio é para manter uma saturação aceitável, já que a hemoglobina que vai ligado, o oxigênio vai ligado à hemoglobina, gera 98,5% do oxigênio carregado no organismo. Se estiver saturando com a saturação aceitável, já vai manter uma troca aceitável. Então, existem fórmulas, como eu já disse, 3 tipos de fórmulas que você deve utilizar. Esses tipos de fórmulas são vários outros, né? São várias fórmulas que podem ser agrupados nesses 3 tipos de fórmula. Você não precisa decorar. Você tem que saber onde achar essas fórmulas para você conseguir colocar em prática. A principal coisa que você tem que saber é interpretar essas fórmulas para colocar no caso concreto. Não adianta decorar e não saber aplicar, como eu dei o exemplo aqui da fração inspirada de oxigênio. Isso que eu falo sempre para os meus alunos. Vocês estão trabalhando com vidas. Vocês têm que pensar, eu tenho que saber o que eu estou fazendo, e não é decorando uma fórmula e tendo o valor que eu vou colocar.
é tendo uma avaliação detalhada, é sabendo avaliar o caso concreto e aí definindo a intervenção mais segura para o paciente a partir de todos esses dados. E as fórmulas na UTI são um dos dados que você pode ou não utilizar. Tem que ficar claro, as fórmulas da UTI as fórmulas da UTI é um dos dados que você pode ou não utilizar na sua prática clínica. Algumas tem que utilizar, outras você pode até calcular e não utilizar, e outras você não deve utilizar de jeito nenhum, porque, na verdade, ela não é o que você vai procurar na terapia intensiva. Ah, Antônio, por que está em livro de fisioterapia em terapia intensiva? Por que os professores na faculdade falam sobre isso? Porque muitas vezes a pessoa que está ensinando não trabalha na prática clínica. E aí pega quando vai fazer preparar uma aula, ou quando vai preparar algum conteúdo, pega ao ideal, o valor normal, e bota ali dentro do conteúdo e dá, achando que está ajudando. Isso pode até complicar, porque a pessoa vai pensar que precisa daqueles valores, daquelas fórmulas, para colocar aqueles valores daquela maneira, para atingir aqueles objetivos. Então, isso acontece, eu sei que acontece. Profissionais que ensinam sem nunca ter atuado na prática, tem que ter preconceito com essas pessoas? Não tem que ter preconceito com essas pessoas. Mas você tem que saber que, a partir disso, vai ter algumas coisas que você vai aprender quando você aprende com profissionais que não atuam na prática ou não atuaram. Você vai aprender sem saber o real. Como é que a pessoa vai dar um exemplo de um caso real? Como é que a pessoa vai trazer um caso real para você? Então, pelo menos, a pessoa tem que ter atuado um tempo naquela área. Isso é o melhor para você aprender com essas pessoas, do que você, só vou pegar só porque o professor está dando essa aula. Não necessariamente ele tem o domínio do conteúdo. Você tem que pensar sempre nisso. Tem que ficar próximo de pessoas que atuaram ou já atuaram, já atuaram na área. Isso ajuda você com casos reais, com conhecimento que é utilizado na prática realmente, e não com só conhecimento. Existe a diferença do conhecimento e da educação, né? O conhecimento é só passado. Então, eu posso dizer aqui para vocês, o cálculo do gradiente alveolar arterial é igual a pressão alveolar de O2 menos a pressão arterial de O2. E a pressão alveolar de O2 é igual a 760 menos vapor d'água vezes FO2 menos PaCO2 dividido pelo coeficiente respiratório. Aí você aprendeu a fórmula. Mas você depois vai ter que colocar em prática. Se você só aprendeu, só teve o conhecimento da fórmula e não vai colocar em prática, não entende como você colocar em prática, você teve o conhecimento, mas não foi educado para colocar na prática. Você não aprendeu como interpretar esse dado, como desenvolver esse raciocínio clínico para definir essa intervenção de uma maneira segura e eficiente com o paciente na terapia intensiva. Então, sim, você tem que saber esses dados, tem que saber como utilizar esses dados aí para definir melhor a intervenção. Qual o maior benefício quando você sabe utilizar as fórmulas da terapia intensiva? Primeiro benefício, sempre repito isso daqui, é você salvar vidas e melhorar a qualidade de vida do paciente. E o segundo benefício é você ter segurança para discutir no hall multiprofissional, para atender um paciente grave. É você ter segurança para pegar um paciente lá que está tendo uma intercorrência e com um cálculo simples você conseguir interpretar aqueles exames e conseguir definir a intervenção. Então, quando você domina esse conhecimento, fica muito mais fácil de você definir a intervenção. Você tem muito mais segurança para conseguir gerar a intervenção para o paciente. Dá um exemplo prático, Antônio. Dá um exemplo prático. Vamos pegar sempre um caso clínico. Sempre os ensinamentos é bom conhecer o caso clínico. Você está na terapia intensiva, 10 horas da noite, você está lá na UTI, chegou um paciente que foi admitido 7 horas aí na passagem de plantão, do plantão do dia para o plantão da noite, um politraumatismo, já foi lá para o centro cirúrgico, já chegou na UTI com a monitorização da pressão intracraniana, está lá com a monitorização da pressão intracraniana, mantendo uma de pressão intracraniana. Aí colhe uma gasometria, o paciente está com uma pressão arterial de CO2 igual a 50. Você sabe que o paciente com pressão intracraniana aumentada deve normoventilar. O PaCO2 tem que estar dentro do valor de normalidade, perto aí de 35 milímetros de mercúrio.
Você sabe que pode ter uma fórmula para estimar quanto você pode colocar no ventilador mecânico de frequência respiratória e volume minuto para chegar nesse PaCO2. É uma estimativa, lembrando, é uma fórmula de estimativa. Então, você sabe que a pressão intracraniana está em 25, sabe que o PaCO2 está em 50, sabe que tem uma fórmula para estimar, o paciente não está com febre, o paciente não está com 6 ml por quilo de peso predito na ventilação mecânica, ventilando em PCV com a frequência de 12 incursões por minuto, um volume corrente, vou chutar aqui, 420 ml. Você, com esses dados, já consegue estimar quanto você deve colocar de frequência respiratória e volume corrente para atingir o volume minuto, para manter o paciente normoventilado, trazer o PaCO2 para dentro do valor de normalidade e aí, provavelmente, a pressão intracraniana ficar dentro do valor de normalidade. 10 horas da noite, você chega lá na UTI e calcula. E aí você pegou lá, PaCO2 inicial vezes volume minuto inicial é igual a PaCO2 final vezes o volume minuto final. É uma estimativa. Você sabe que aquilo dali não necessariamente vai dar o valor certo, totalmente certo. Mas você tem como estimar e, a partir daquilo dali, colocar o parâmetro ventilatório em vez de chutar. O que é que muitas vezes o pessoal vai fazer? Só chega, aumenta a frequência respiratória de forma aleatória, aumenta o volume corrente de forma aleatória para manter o PaCO2 dentro do valor de normalidade, mas você poderia ter uma fórmula para estimar esse parâmetro, colocar o parâmetro estimado, solicitar um capnógrafo para colocar uma capnografia e você medir o EtCO2, que é o CO2 exalado, que vai ter uma diferença em torno de 5 milímetros de mercúrio da pressão arterial de CO2 do sangue, e colocar no paciente, e você vai fazer uma estimativa, coloca o parâmetro do ventilador e depois de 30 minutos pedir uma nova gasometria. Veja que isso gera muito mais segurança para você dentro da terapia intensiva do que gerar uma intervenção sem ter um cálculo estimado. Mas lembrando, esse daí poderia ser utilizado. A FO2 estimada por uma PaO2 ideal não é alvo, não tem que ter aquele alvo que eu falei no começo da live, então você não vai utilizar. Então, algumas fórmulas você utiliza, estimado, sabe que pode dar o valor exato ou não pode dar o valor exato para aquilo dali. Outras você tem que utilizar, como eu falei aí do peso predito, e outras não utilizar. Ficou claro isso daí nesse caso, que você pode estimar com essa fórmula? Antônio, e quanto tempo eu preciso para estar apto com essas fórmulas? Aí a gente vai ter pessoas que são mais rápidas, que evoluem de uma maneira mais rápida no conhecimento da terapia intensiva, outras que são um pouco mais demoradas. Mas as duas podem evoluir. Tanto uma pessoa que consegue aprender de uma maneira mais rápida vai evoluir, como a outra também que vai mais devagar. O que você tem que pensar é sempre que você tem que estar em constante movimento para ir aprender de uma maneira real. Sempre correndo atrás de ter esse conhecimento de uma maneira mais aprofundada, pegando a base do conhecimento e progredindo para o conhecimento mais específico para a prática. Então, vão ter tempos diferentes? Vai ter pessoas que vão evoluir de uma maneira mais rápida. Mas não se compare com a outra pessoa. Compare você com você mesmo. Pensa que quanto tempo eu preciso para evoluir, para ter essa segurança, para aprender essas fórmulas. Aí eu tenho muita dificuldade em matemática. Dê um passo para trás e aprenda matemática. E depois vai pegar o conteúdo das fórmulas. Eu consigo realizar as fórmulas, mas não sei como aplicar. Comece a discutir casos clínicos, como eu faço lá com meus alunos do método fisioterapia intensiva. A partir do momento que você vai discutindo casos clínicos, aí você vai entendendo como aplicar as fórmulas. É isso. A prática clínica é caso, são casos clínicos. Então você tem que aprender através de casos clínicos. E não aprender só lendo uma tabela. 31 fórmulas e eu poderia ir baixar um pouquinho mais e colocar mais fórmulas. Peguei uma tabela aqui só com fórmulas. Tem 31 fórmulas. Você acha que você vai aplicar essas 31 fórmulas dentro da terapia intensiva? Não! Você vai ver que tem casos que você aplica umas, casos que você aplica outros, e tem casos que você não aplica nenhuma fórmula. Então, a fórmula é uma ferramenta a mais para você definir a intervenção.
Não fique com receio de atuar na terapia intensiva porque não sabe muito matemática. Você tem que ir aprendendo, tem que ir desenvolvendo, entendendo que é um dado a mais para você definir a intervenção dentro da terapia intensiva. É um dado a mais para você conseguir atender o paciente com segurança de um cálculo do PaCO2, da frequência respiratória, volume minuto estimado. Tem outro cálculo que você deve fazer rotineiramente? Tem. Esses daqui você tem que fazer rotineiramente, mas está lá na gasometria, que eu vou dizer, que é o gradiente alvéolo arterial. Então, gradiente alvéolo arterial de O2. Está lá na gasometria. A maioria das gasometrias já vão ter, do gasômetro lá vai calcular, mas você com essa fórmula você calcula para saber se tem um déficit de difusão ou se o paciente está com queda de oxigenação por déficit de ventilação. Então, é bom você saber fazer essa fórmula. Quando o paciente está apresentando insuficiência respiratória, tem uma PaO2 baixa, uma saturação baixa, pode ser hipoventilação ou pode ser difusão alterada. Aí você calcula o gradiente alvéolo arterial. É bom saber calcular o gradiente alvéolo arterial, mas na maioria das vezes as gasometrias já vão ter lá e você tem aplicativo que ajuda a calcular. Uma fórmula parece ser complicada, mas não é. Você coloca na fórmula e vai ter o valor do gradiente alvéolo arterial. Outro que você deve fazer rotineiramente, cálculo de complacência estática. Por quê? Você precisa do gradiente alvéolo arterial, como eu falei já, para ver a difusão que está apresentando, se é hipoventilação. Complacência estática, para você ter você, como fisioterapeuta, saber como é que está a mecânica do paciente. Resistência, para saber como é que está essa dificuldade de o ar entrar ou sair dependente do fluxo. Você vai ajustar os parâmetros. Você vai ter a monitorização gráfica que você vê isso no gráfico. Mas você sabendo complacência e resistência facilita para você ter um dado objetivo do paciente, não só uma monitorização gráfica. A monitorização gráfica, muitas vezes, você vai ver de uma forma, outra pessoa vai ver, modificou o formato que está nos gráficos lá, a escala, e já vai achar outra maneira, ou vai pensar de outra forma. Mas com um dado objetivo, você sabe quanto está de complacência e quanto está de resistência. Você vai identificar o drive pressure para saber quanto está dando de pressão, de distensão nesse pulmão do paciente. Um cálculo simples. Drive pressure é a mesma forma da complacência. Drive pressure vai ser a pressão de platô menos a PIP. E aí você tem o drive pressure, pressão de platô menos PIP. Complacência, variação de volume sobre variação de pressão. Então são cálculos simples que daqui eu não vou sair escrevendo na live que não tem sentido. Você colocar no Google, dizer assim, ó, complacência estática, resistência das vias aéreas, drive pressure, gradiente alvéolo arterial, você vai entender, você vai ter lá. Aplicativos, Physiotools, você tem lá, facilmente você calcula. Você tem que entender para que você precisa. Para ter dados objetivos da mecânica ventilatória, saber se está com um pulmão mais difícil de ventilar, um pulmão menos difícil de ventilar, se você pode aceitar uma pressão de pico maior, se a resistência está muito alta, uma resistência de 30 centímetros de água. 30 centímetros de água por litro por segundo. Então, a resistência nas vias aéreas de 30 centímetros de água por litro por segundo. Uma resistência alta. Se você ventilar em VCV e tiver uma pressão de pico lá em 45, você dando uma pausa, a pressão de platô tiver em 30 e o drive pressure, que é a pressão de platô menos PIP, tiver em 14, você entendeu que é a resistência aumentada que está fazendo ter uma pressão de pico muito alta. E essa pressão de pico não vai ser lesiva para o paciente, porque está sendo dissipada essa energia. Não é a energia que está chegando dentro do alvéolo. A energia que está chegando dentro do alvéolo é da pressão de platô, que vai ser mais lesiva. A pressão que vai vencer o componente resistivo é uma pressão resistiva. Ela vai ser dissipada essa energia. Não está chegando dentro do alvéolo, então não vai ser lesiva. Mas isso você só entende quando você entende os conceitos. Você entende os conceitos para definir na sua prática clínica, e não quando você chuta, calcula e de forma aleatória você está vendo esses parâmetros. Então, gradiente alvéolo arterial, complacência, resistência, drive pressure. Outra fórmula que você vai utilizar na sua prática e deve utilizar de forma rotineira. Isso eu já falei antes. Peso predito. Você tem que calcular o peso predito para ventilar o paciente dentro de uma ventilação protetora. Você vai ventilar o paciente pelo peso predito e não pelo o peso real dele.
paciente que é obeso não tem um pulmão maior do que um paciente que é magro. Você estima pela altura. Então, peso predito, outra fórmula que você vai utilizar de maneira, assim, rotineiro. Outra fórmula, a fórmula para você calcular o pH. Era para ser feito de forma rotineira na UTI, não é. Por quê? Porque é uma fórmula que você vai utilizar o logaritmo. E aí você é muito fácil, você vai pegar um aplicativo. Com o aplicativo, você calcula essa fórmula para estimar o pH, para ver se a gasometria está normal ou não. Então, você pega uma gasometria, como é que você sabe que está calibrado o equipamento, se lá está errado aquele cálculo? Você calcula o pH colocando o PaCO2 e o bicarbonato e vai ter o pH próximo da gasometria, você sabe que a gasometria está ok. Então, é uma coisa que deveria ser feita de forma rotineira, antes de você avaliar uma gasometria, você calcular o pH. Quando você tem uma acidose metabólica, uma alcalose metabólica, você estimar quanto era o PaCO2 estimado para aquela disfunção, para saber se é um distúrbio misto. Mas é porque você vai correr atrás daquele PaCO2? Não. Você sabe que aquilo dali está apresentando distúrbio misto ou não. E aí tem paciente que você vai ter que aceitar aquele PaCO2 mais baixo, aceitando a hipercapnia permissiva, e tem paciente que não. Tem paciente que você vai aceitar um PaCO2 mais alto, e tem paciente que mais alto aceitando hipercapnia permissiva, e tem outros que você vai aceitar um PaCO2 mais baixo, mesmo não estando dentro do PaCO2 estimado da gasometria para o valor real. Você pode colocar mais essa forma que você fazendo de maneira rotineira. Deixa eu ver se eu estou esquecendo outra fórmula que a gente faz de forma... Ah, claro que eu já ia esquecendo essa. PaO2 sobre FiO2. Você vê qual o grau de lesão pulmonar que está apresentando. Se é um paciente que pode ter uma lesão, uma síndrome de desconforto respiratório agudo, leve, moderado e grave. Lembrando que não é só a PaO2 sobre FiO2. Mas quando eu pego só o valor de PaO2 sozinho, eu não consigo avaliar quanto eu estou dando de defração inspirada de oxigênio para gerar aquela pressão arterial de O2. Se eu faço a relação, eu sei, eu estou tendo que colocar muito mais oxigênio para atingir aquela pressão arterial de oxigênio. Então, esse pulmão deve estar mais lesionado, tem uma lesão pulmonar maior. E depois vai melhorando, você sabe, agora eu estou tendo que dar menos FiO2 para atingir aquela mesma pressão arterial de oxigênio. Então, melhorou como o paciente estava. Nada mais para você estimar, para você ver quando o paciente está apresentando. Esses são rotineiros que você vai fazer. Outros, os de desmame da ventilação mecânica. Então, o índice de respiração rápida superficial é um que você vai fazer de forma constante quando vai fazer o desmame da ventilação mecânica. Eu vou estimar o valor predito da pressão expiratória máxima para desmamar o paciente da ventilação mecânica? Não. Você sabe que tem o valor da pressão expiratória máxima estimado que você coloca numa fórmula. Mas você vai pegar e vai ter que atingir aquele valor estimado no desmame da ventilação mecânica? Não. Então, você pode até calcular, mas não vai utilizar no desmame. Você pode até calcular o PI máxima estimada para ver se depois está atingindo aquele valor estimado, para ver se o paciente tem fraqueza. Mas quando você vai calcular a carga do treinamento muscular inspiratório, vai ser em cima da pressão inspiratória máxima atingida no teste da manovacometria. Então, entra naquele critério das fórmulas que você vai ter um valor estimado, mas que você não vai correr atrás daquele valor. É apenas um resultado para você saber ter um diagnóstico do paciente que ele tem fraqueza muscular, que está abaixo do valor estimado para ele. Mas não vai ser o alvo para você atingir. Você vai treinar de acordo com a PI máxima. Pegou a PI máxima, coloca o percentual da PI máxima e depois vai correndo atrás de melhorar essa PI máxima, não necessariamente atingindo o valor estimado para você dizer, o paciente está ok. Tem várias disfunções que o paciente pode acontecer na terapia intensiva e não vai ser um alvo para chegar dentro da terapia intensiva. Então, essas são algumas das fórmulas que você vai fazer de forma aí constante dentro da terapia intensiva, entendendo como interpretar para colocar no caso concreto. Não adianta só pegar o valor, não adianta só pegar o resultado, que isso não vai fazer diferença para você ter segurança. Você tem que saber aplicar no caso. Aí tem algumas pessoas que dizem assim, Antônia, mas eu já fiz curso de ventilação mecânica, fiz pós-graduação, e mesmo assim, chega lá no paciente, eu fico perdido para definir a intervenção. Porque lembra, é um dado a mais. A fórmula é um dado a mais. Você tem vários parâmetros. Então, se você tem vários parâmetros, você tem que saber que de vários parâmetros lá na avaliação é um processo de tomada de decisão, dividindo em 4 etapas.
Nesse processo de tomar decisão, para ter o resultado, vamos colocar o resultado aqui. O resultado que você quer chegar, você vai ter a avaliação dos dados objetivos, você vai identificar os dados alterados, e correlacionar, 5 etapas, já esqueci nenhuma, e correlacionar esses dados alterados com a causa, identificando a causa, definir a intervenção pela melhor evidência científica e reavaliar. E isso de maneira constante dentro da terapia intensiva. Então, se eu tenho aqui na avaliação dos dados objetivos os parâmetros que você vai colocar na fórmula, então você vai ter os dados. Você vai colocar nas fórmulas e identificar o que é que está alterado. Quando você identifica o que está alterado, qual a causa? E qual os estudos que mostram como você vai atuar naquele caso. Dá um exemplo de um caso utilizando as fórmulas. Você chegou lá no paciente, avaliou um paciente DPOC, que está em respiração espontânea, e você pegou lá o paciente que estava com a insuficiência respiratória tipo 2, hipercápnica, mantendo PaCO2 alto, rebaixou o nível de consciência, e você vai fazer ventilação não invasiva no paciente. Você teve dados objetivos, viu quanto é que está de PaCO2, quanto estava apresentando de pH, tem todos os dados dele. O que é que está alterado? O PaCO2 está acima do valor de normalidade. Aí você colocou a ventilação não invasiva, já identifica lá como é que o paciente está apresentando o volume corrente, o que é que o paciente está apresentando, mas você tem que saber qual é a causa. Porque independente se você calcular quanto é de PaCO2, quanto é de pH que está atingindo e não sabe a causa que está levando aquilo dali, você vai estar enxugando gelo. E aí você, sabendo qual é a causa, você vai intervir na causa. Então pode ser acúmulo de secreção, pode ser um broncoespasmo, a VNI vai ter que ser feito com uso de broncodilatador, o acúmulo de secreção você vai ter que fazer uma terapia de remoção de secreção antes. Então as fórmulas estão nessa parte, ó. Ela não define a conduta vai depender da causa e o que a evidência científica demonstra. As fórmulas estão aqui, ó, e dados e valores alterados, ajudando a você identificar a causa de alteração e aí qual é a melhor evidência científica você aplicar a intervenção para o paciente.